Mas vamos aqui. Vamos nas perguntas, então? Vamos nas perguntas? Eu quero perguntar ao pastor Gilson o seguinte. Deixa eu achar aqui. Eu quero perguntar ao pastor Gilson sobre a questão da capelania. Nós vamos entrar em alguma área da capelania, daquela que nós não falamos semana passada. Nós trabalhamos mais profundamente sobre capelania prisional, né? Capelania hospitalar, que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na capelania que ele falou até jurídica. Mas eu queria perguntar a ele o seguinte. Nós vamos ver se ele consegue responder 15 perguntas sobre capelania. Eu queria perguntar ao pastor Justo na primeira pergunta. Para quem está começando do zero, o que é capelania de verdade? Qual a diferença entre ser pastor e ser capelão? Porque às vezes a pessoa, ele não é pastor. Ele pode ser capelão sem ser pastor, ele pode estudar capelania. E qual é essa diferença? Então eu quero perguntar em primeiro lugar. Quem está começando do zero, não sabe nada de capelania. E qual a diferença em ser pastor e ser capelão? Eu queria que o senhor respondesse essa pergunta aí. Bom, primeiro respondendo a primeira pergunta, a capelania é uma atividade de assistência religiosa em instituições públicas e privadas, onde a pessoa principal, tá, é o capelão, e o capelão é esse assistente religioso, laico, tá, e que faz um trabalho de aconselhamento. A gente tem que frisar que o trabalho do capelão não é um trabalho de missões, nem de evangelismo, e nem de proselitismo, é um trabalho de aconselhamento, de acompanhamento, seja ele em que ambiente for. Então, você que ainda não conhece, não tem ainda instrução sobre capelania, tem gente que não sabe, pastor, não sabe o que é capelania, tem gente que não sabe o que é um capelão. Então, a capelania é essa atividade, essa atividade, inclusive profissional. Hoje o capelão, né, os capelães, capelão homem, capelão mulher, o capelão e a capelã, eles podem ser contratados por alguma empresa, principalmente empresa particular, e ser remunerado, tem um salário com carteira assinada. Ele pode ser fichado, a gente fala fichado, né, com carteira assinada, e ter esse trabalho de assistência religiosa em instituições particulares, diferente de instituição pública. As instituições públicas até hoje não contratam, pelo menos que eu saiba, não contratam capelães, só no último caso, quando tem um projeto apresentado em alguma prefeitura, em algum governo de algum estado, onde eles trabalham uma remuneração, né, dentro de um contrato para os capelães. Mas a gente sabe que essa atividade ela é valorizada dentro da área também particular. Você pode hoje apresentar um projeto numa escola, numa ONG, numa comunidade terapêutica, numa escola, numa faculdade, onde você se torna aí o coordenador de capelania para trabalhar na organização, né, da questão religiosa dentro das instituições particulares ou privadas. Então, essa atividade da capelania, ela é respaldada, ela tem respaldo na Constituição, tá? Onde o artigo 5º, inciso 7º, vai te mostrar que é assegurada a assistência religiosa nas instituições de internação coletiva, pública ou privada, né? No meio militar também. A gente falou aqui na outra live que a questão militar ela é diferente, ela tem um trato diferente, ela tem uma lei diferente, ela tem todo um funcionamento de concurso público, de prova, de militarismo, diferente da capelania civil. A capelania civil vai trabalhar nas instituições mais particulares. Então, você que não conhece a capelania, essa atividade religiosa de trabalho, de aconselhamento, ela tem essa missão, é uma missão
É um ministério, e você, que mesmo não sendo pastor, você pode ser capelão. O capelão pode ser pastor? Pode. O pastor pode ser capelão? Pode. Tá? O capelão, você não precisa ser pastor para ser capelão, você não precisa ser nem obreiro. Se você tem um chamado, gosta de trabalhar com pessoas, gosta de fazer um atendimento religioso, gosta de evangelizar, né? Você que é um evangelista, mas quer trabalhar como capelão, você pode fazer um trabalho, né, conciliando, juntando o útil ao agradável. Porém, você tem que aprender no curso de capelania, que você não vai evangelizar, que você não vai fazer proselitismo, você vai fazer um trabalho de assistência religiosa, de aconselhamento. Então, basicamente, é isso que a gente tem para responder nessas primeiras duas perguntas. Amém? Muito bom. Então significa que a pessoa que é evangelista, ele pode ser capelão também, só que tem que dividir o seguinte, separar uma coisa da outra. Você vai fazer um trabalho de evangelização é uma coisa, e vai fazer trabalho de capelania é outra coisa. Então, o evangelismo é evangelizar, ganhar a pessoa para Cristo. E o capelão é aquele que vai dar uma assistência religiosa e não vai com a intenção de fazer proselitismo. É isso que o pastor Gilson aqui explicou. Muito bem explicado. E outra coisa que ele explicou é que o capelão, ele pode ser membro comum. Ele não precisa ser obreiro da igreja. Ele tem um chamado fora das quatro paredes. Pode ser que dentro da igreja ele não tenha um cargo, mas ele pode fazer o trabalho do lado de fora do templo, fala do lado de fora da igreja. É claro que tudo isso, eu acredito, pastor Gilson, com o aval e o aval do pastor dele, claro. A pessoa não vai fazer um trabalho de qualquer maneira. Bom, deixa eu fazer outra pergunta aqui, que essa já foi respondida. Agora eu quero que você também faça uma pergunta, se você quiser. Pastor Gilson, qual foi o momento que o senhor entendeu o chamado para a capelania? Teve algum caso que te marcou, te levou a estudar a capelania, fazer capelania e posteriormente ensinar a capelania? Responda essa pergunta para a gente. Bom, eu estou na capelania há 15 anos. Na verdade, eu comecei com um pastor de Nilópolis, né? Ele era líder de uma capelania chamada Invicaf, Instituto Videira de Capelania, e eu aprendi muita coisa com ele. Ele era muito animado, ele fazia esse trabalho nos hospitais, e a gente começou a trabalhar com ele nos hospitais, fazendo visita. Tá? E aí eu, na verdade, comecei a trabalhar também nos presídios, tá? Comecei a fazer um trabalho social com dependente químico, e a gente começou a usar esse trabalho, um trabalho diferenciado de missões, diferenciado de evangelismo, e a gente começou a fazer esse trabalho, um trabalho laico, um trabalho que trabalha não só o ensinamento bíblico da assistência religiosa, do aconselhamento, mas também trabalha com a Constituição. E a gente trabalhando no Adão Pereira Nunes, tá? A gente percebeu ali que a gente tem que ter todo o respeito às leis, né, às normas dentro do hospital. A gente percebeu que o trabalho no governo, né, de Caxias, no município de Caxias, a gente fez um trabalho lá, tanto na Fazenda Paraíso, que é um trabalho no centro de recuperação, uma comunidade terapêutica, tanto o trabalho no Adão Pereira Nunes, como os trabalhos, né, em outros locais. Então, para mim, foi muito, muito diferente, porque a gente consegue lidar com outro credo, né? A gente tem essa questão da interreligiosidade no meio da capelania, e a gente começa a aprender essa questão da tolerância religiosa, a gente começa a aprender essa questão da laicidade do Estado, onde a gente precisa conviver, e eu convivi com isso quando eu fiz capelania lá no INTO, Instituto Nacional Trauma Ortopédico, acho que é isso, ali na Praça Mauá, ali na próxima rodoviária. Então, eu aprendi muito essa questão, principalmente da questão de tolerância religiosa, onde a gente lida com outros credos. Então, foi muito, muito bom. E em outros cursos que eu fiz, um curso internacional, e fiz
um estágio, né, na Fundec, que é a Fundação de Curso Técnico de Caxias, onde a gente teve a experiência de dar aula no grupo, né, na turma, tanto para evangélicos como para católicos e espíritas. Então você tem que ter todo um manejo, você tem que contextualizar toda a tua fala, todo a teu ensinamento dentro da questão da laicidade, para que você não venha ferir a fé nem os dogmas dos outros credos. Então foi muito bom para mim, porque eu passei a dar aula e trabalhar nos hospitais dessa forma, não como evangelista, como eu fazia lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Eu comecei a trabalhar a questão laica, a questão do respeito aos outros credos, a questão de não fazer acepção de pessoas. Então você acaba aprendendo isso, você aprende a tolerância religiosa, aprende a lidar com as outras religiões. Isso foi muito bom para mim, que me trouxe uma experiência muito, muito bacana, lidar com outros credos. Muito bom. Eu acho que é isso que a maioria dos cristãos precisam aprender, né? Respeitar outras religiões, outros credos, inclusive as pessoas, né? Que têm uma religião e não sair atacando a religião do outro, né? Mas ganhar primeiro a pessoa para você, né? Eu acho que isso é muito importante que o pastor Gilson falou aqui. Sensacional, tá? Agora, quando uma pessoa quer ser capelão, pastor Gilson, quais são 3 erros mais comuns de quem quer ser capelão, mas não está preparado? Qual os 3 erros que um capelão iniciante ou quem quer ser capelão cometem quando vai fazer uma capelania? Me diz aí. Na verdade, quem não tem o curso de capelania, quem não passa pelo curso de capelania, desconhece um tema que a gente falou aqui, a questão da laicidade do Estado, porque boa parte da capelania ela funciona dentro das instituições públicas, hospitais, centro de recuperação, como é o caso lá de Caxias, né, na Fazenda Paraíso, em escolas públicas, e a gente vê isso principalmente no meio batista, né? Os batistas têm a Junta de Missões Nacionais, que eles fazem um trabalho extraordinário nos presídios, nas escolas, tá? No centro de recuperação, e eles mostram muito com seus cursos, né, que se você não conhece, não tem o ensinamento, o conhecimento da ética, do comportamento, da postura e da questão da laicidade e da interreligiosidade, porque o nosso país é um país que a Constituição, ela diz lá no artigo 5º que a gente não pode fazer acepção, a gente não pode ter exclusividade, como o Estado não pode, porque o Estado é laico, e o Estado não se envolve, não tem uma religião oficial, não tem é neutro nas questões religiosas. Então a gente tem que entender que quem chega para fazer um trabalho de capelania tem que passar por um crivo, né? por esses ensinamentos e aprender como se comportar. Então o comportamento, tá, de algumas pessoas que fazem evangelismo afastou muitos crentes das instituições onde hoje a gente faz a capelania, que a capelania, a instituição, por exemplo, o hospital hoje, eles estão barrando pastores, porque pastores chegam lá, eles querem fazer o proselitismo, querem pregar, querem fazer um trabalho mais religioso, mais institucional. A capelania ela faz um trabalho na espiritualidade da pessoa. Então, a gente tem que ter todo um cuidado na questão ética. Então, as pessoas que vão fazer, ou até são novos, né, faz o curso agora, já quer ir com aquele ânimo, com aquele primeiro amor, já querem entrar, já querem evangelizar, já querem fazer capelania, mas é necessário passar por um curso, passar por umas instruções, para que não venha a errar, para que não venha a escandalizar, como já aconteceu muitas vezes, né? A gente está no hospital e vê gente querendo levantar a pessoa que está enferma, orar por ela, ungir com óleo, e não pode, tem toda uma regra, tem toda uma educação, tem todo um trabalho, então a gente vê muito erro nisso aí. Já erraram, mas quando você faz o curso de capelania, você entende como é que você vai trabalhar nos ambientes, como é que você vai se comportar, como é que é uma visita, tá? Como é que funciona o ambiente, você está sempre debaixo de normas, de leis, e a própria lei 9.982 de 2000, ela vai dizer que você precisa atender às normas da instituição
da instituição de internação coletiva, para que você possa ter segurança e as pessoas que estão sendo assistidas também tenham segurança. Então, o grande erro é esse. Um outro erro também crasso é a questão de você usar a sua credencial como para entrar em alguma instituição. Toda instituição tem as suas normas, suas leis, você tem que passar por todo o processo. A gente chama de protocolo. Então, quem não obedece os protocolos vai ficar para trás, vai ser barrado, vai ficar pelo caminho, não vai entrar na instituição. Então você tem que seguir o protocolo. E quando a gente aprende isso sobre o protocolo? Dentro da capelania, dentro de uma matéria que a gente estuda na capelania, que é ética e comportamento. Maravilha. Dentro disso aí que você falou, aqui o Ariel do próximo. Ariel É nosso amigo lá de Caxias. Amém. Ariel, um abraço aí, meu amigo. Da Defesa Civil. Muito bacana. Obrigado, Ariel, pela tua presença aí. Deus abençoe. Amém, Ariel. Deus abençoe. O Ariel está dizendo que a formação da capelania é muito importante. Tá? Ele está dizendo aqui, muito bom. Bacana. Dentro disso aí que o professor Gilson falou, uma vez apareceu um rapaz aqui na igreja me dando umas carteiradas, né? Passou aqui e dizendo, eu sou capelão, aqui, eu sou capelão, sou juiz de paz, sou isso ou aquilo. Aí eu falei, me dá sua carteira, deixa eu olhar. E era de uma instituição até que eu conheço, mas o rapaz, nitidamente, problemas mentais, problema mental. Crente, transtorno. Se fala assim, né? Transtorno mentais, não falava coisa com coisa. E ele tinha uma carteira de capelão. Existem instituições que realmente fazem isso, infelizmente. Tá? E eu presenciei. Eu acho que, como o senhor falou, tem que ter um crivo, tem que ter uma regra. É isso aí, tem que ter um crivo, não só na questão da capelania, mas na questão da teologia, nas questões de outros cursos, porque tem muita gente andando por aí com credencial, inclusive vitalícia, que eu sou contra isso, tá? Vitalícia, e muita gente afastada do evangelho, já vivendo uma vida pregressa e apresentando essas credenciais, essa identificação, porque no começo, né, na hora de fazer a seleção, na hora de entregar documento, tá? A instituição não usou não usou de sabedoria, né? Foi vendendo, foi fazendo a capelania, foi fazendo os cursos e a pessoa não passou por uma avaliação. Por exemplo, essa questão que o senhor falou lá atrás, a questão do pastor, tá? Ter a carta da recomendação do pastor. Eu acho que todo curso, pelo menos religioso, tinha que ser isso, porque tem pessoas aí que estão... O pastor nem sabe. Na igreja são desigrejados, na verdade, e o pastor nem sabe. A pessoa vai fazer o curso, mas é um itinerante, não que seja contra itinerante, mas é uma pessoa que é desigrejado, pessoa que não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso, mas quer uma credencial para entrar em alguma instituição ou para ter status de alguma forma. Então, isso não é bom. Tem que ter o crivo das instituições, tá? E algumas pedem até nada consta, né? Na Polícia Federal, nada consta na Polícia Federal para que possa fazer curso. Isso já teve muito isso. Hoje não, hoje já estão mais abertos, mas é necessário ter um crivo, a exigência, né, da documentação, da carta do pastor, isso é muito importante, tá? Sobre essa pergunta que eu fiz, sobre os 3 principais erros que a pessoa que está começando comete, ele respondeu aqui falando que, na verdade, para não cometer esses erros, não é para sair por aí fazendo capelania sem passar pelo curso. Então, o nosso curso que nós estamos oferecendo hoje, na verdade, é grátis, tá? Para o pessoal não pensar, quando que vai ser pago? Vai ter um curso pago, que é, na verdade, um investimento que você vai fazer no seu ministério, mas toda a informação que nós estamos passando aqui já vale muito para quem quer fazer uma reciclagem, se já é capelão. Outra coisa que o pastor Jus falou é a importância da carteira não ser vitalícia, porque a pessoa pode ter se desviado, pode estar tendo uma vida pregressa aí, vida desregada espiritualmente falando,
e está ali com a carteira de capelão. Então, o importante é ele ter uma carteira que tem uma validade. E qual a validade, pastor Gilson, que o senhor orienta para a pessoa ter uma carteira? 1 ano, 2 anos? Qual a validade? Por que eu sou contra a questão da vitalicidade de qualquer credencial? Por conta disso, é o zelo da instituição que quer ter esse capelão, esse teólogo, esse membro da igreja todo ano prestando lá prestando assistência, né, estando ali presente, está adimplente e participando, né, da instituição. A gente quer ver eles ali prestando continência, né? Sim, senhor, não, senhor, estou aqui, tá? Estou vivo. É importante isso, tá? Então, a vitalicidade, ela é perigosa, é um risco para quem faz isso. Geralmente, quem faz isso é porque quer vender. Hoje a gente tem um comércio, né, da capelania, curso a R$50, tá? Curso aí, as pessoas até dão de graça, mas com um outro interesse político, né? Então a gente tem que rever tudo isso aí, porque tem muita gente aí recebendo uma credencial, mas que não tem um preparo emocional, psicológico e até psiquiátrico, como foi falado aqui. Às vezes pessoas que... Por isso que tem que haver o crivo, porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar com aconselhamento. Então, para você estar bem, para atender as pessoas, você tem que estar bem, você tem que estar com saúde. Você não vai atender, é igual ao hospital, você não pode ir para o hospital fazer uma visita, um atendimento de capelania, enfermo, resfriado, né, gripado, porque você vai passar esses gripes, esse vírus para o paciente, para as outras pessoas. Então é importante que você se cuide tanto emocionalmente, né, psicologicamente. Você tem que estar bem com a vida, você está de bem contigo mesmo, você tem que se amar. Para amar o outro, você tem que se amar. Você tem que estar com autoestima, você tem que estar com a vida no altar. Você tem que ter conhecimento, inclusive conhecimento bíblico, para você aconselhar. Você vai aconselhar o quê? Você chega para uma pessoa, faz o atendimento, a pessoa pede uma palavra de conforto, de consolo, e você tem o que para passar? Por isso que é importante o capelão não só ter o curso de capelania, mas ter um curso, pelo menos básico, de teologia, e um curso que também atenda a questão das emoções. É uma psicanálise, né, um básico de psicanálise também é importante. Então, depois da capelania, eu sugiro você fazer um curso básico de capelania, de teologia, e um curso básico de psicanálise. Muito bom. Olha só como as perguntas estão e as respostas, né? O pastor Gilson, ele tem resposta queima-roupa, rápido, né? Sem titubear, né? Isso que é importante numa pessoa que conhece a causa, ele sabe o que está falando. Capelania hospitalar. Como abordar um paciente e a família no hospital sem invadir e sem ser o chato da religião? Que às vezes a pessoa é um católico, às vezes é espírita, e você vai fazer uma capelania. Tem gente que vai invadindo a religião do outro. Como o paciente está lá, à beira da morte, quase, aí você chega lá, o que você fala, qual o procedimento, pastor Gilson, sem ser chato da religião? Primeiramente, você tem que ter acesso e permissão para chegar até um paciente, né, no hospital. Existe paciente na situação paliativa, né, que já está no último caso, já está no estado terminal, são os paliativos. Mas existe paciente também que está são, só quebrou uma perna, teve um acidente de carro e tal, de moto, ou está ali se recuperando, né, passou por uma cirurgia. E é importante você abordar, se identificar como capelão, perguntar, né, se aceita uma oração, se aceita uma palavra. É importante você chegar se apresentando e perguntando, inclusive, o credo, né, qual sua confissão de fé. Tá? Você aceita uma palavra, aceita uma prece, uma oração, tá? Que a nossa abordagem como capelães de confissão evangélica, a gente não vai
falar para o cidadão, você quer uma reza? Não, a gente não reza. Nós somos capelães protestantes, tá? Somos capelães evangélicos. Então, a nossa forma de abordar é uma forma mais cristã, né? Então, a gente tem que ter todo um cuidado, mas sempre vai perguntar se a pessoa aceita uma prece. Quando fala prece, você está sendo, você está abordando, você está sendo, você está sendo de um modo, você está sendo generalista, né? Você está vendo de um modo geral, Então, quando você chega e pergunta, a pessoa diz, quero sim, tudo bem. E aí você pode elaborar algumas perguntas, né, para que você possa ter a resposta do paciente. Tá? Então, e como a gente já disse, é difícil você fazer um trabalho quando a família está visitando. Geralmente, quando a família visita, a prioridade é da família. A prioridade... Então, por isso que a questão da capelania, geralmente ela é feita em outros horários, com a permissão da assistência social, com autorização da chefe da enfermagem. É todo um trabalho, tudo combinado. Tá? Ou então, quando o paciente não tem visita, não tem família que visita. Então, você precisa saber, na direção do hospital, onde a assistente social é que abre portas para nós, tem que saber dela, qual paciente que não recebe visita e se você pode fazer essa visita a esse paciente, e abordando ele, você vai chegar lá se ele quer, se ele aceita. Então, é tudo com a permissão. Na verdade, quando você entra na lei da capelania, a lei no caso do artigo 5º, inciso 7º, que é assegurar a assistência religiosa nas instituições de internação coletiva, tá? Tanto pública como privada e militar, ela, na verdade, ela tem que ter autorização do paciente, autorização do preso, só se eles quiserem. Eles não são obrigados a ouvir a sua mensagem, a sua abordagem, é só se eles permitirem. Se eles disserem assim, eu quero, você pode ir. É que, na verdade, a gente faz um trabalho, o trabalho que a gente faz de capelania, e até o trabalho religioso, de pregação, de evangelismo, a gente faz com muita audácia, com muita gente. Nós somos inconvenientes, na verdade. Né? A gente entra, prega, e a gente tenta levar essas pessoas à força para o céu. Mas é assim que a Bíblia manda. Mas, na verdade, a gente tem que ter toda uma autorização, principalmente quando o paciente não está fora das suas faculdades mentais, né? Quando ele está numa situação que ele... Então você entra e às vezes só faz uma oração no pé da cama, você não... Ou então você entra só para fazer uma companhia, só está ali perto. Porque o paciente não tem condições de ouvir, não tem condições de falar, mas você ali é o Deus, é o socorro, é a força dele, é o ser superior, tá? Que vai estar ali do lado dele, você com a indumentária, com uma identificação de capelão. Geralmente tem capelão que usa a gola clerical, tem capelão que usa terno, tem capelão que se identifica com uma camisa como essa aqui, tá vendo? Capelão. Se a pessoa sabe ler, ela vai identificar e vai aceitar você como um representante de Deus ali naquele momento. Maravilha. O Stanislaw, professor de hebraico. Amém. Muito bom, Stanislaw. Cultura judaica. Maravilha, rapaz. Foi meu aluno há muitos anos atrás, né? Na teologia. E hoje? O aluno... Professor de cultura judaica. É isso aí, está muito avançado, ele é um homem de Deus. Parabéns, obrigado pela presença. E ele está dizendo o seguinte aqui, ó, a capelania oferece suporte emocional e espiritual aos pacientes, ajudando-os a enfrentar o sofrimento diagnóstico difícil de maneira mais positiva. Esse amparo reduz a angústia, promove o alívio de tensões emocionais, contribui para o ambiente hospitalar mais humanizado e integrado. Bacana seu comentário aqui. É fera, hein? É professor, né? Convidar ele aqui para vir aqui. Isso, vamos convidar. Ele também está dizendo aqui, perguntando já, bom que o senhor responda aqui para todo mundo. Qual o tempo necessário para formar um bom capelão? Qual o tempo necessário?
Boa pergunta, professor Stanislau. Ele é lá de Cabo Sul, perto de Cabo Sul. Não, está em Jardim Paraíso. Jardim Paraíso. Nosso pastor aí. Obrigado, homem de Deus. Obrigado pela tua presença. Bom, hoje os cursos de capelania é muito variado o tempo. O que hoje mais se pratica, né, no curso é um tempo, na verdade, é um tempo, um intensivão, um sábado o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde. É um intensivão, que a gente chama intensivão ou imersão de capelania, tá? E alguns ministram esse curso num sábado só. São entre 10 e 12 horas de curso, tá? E a gente abrange aí pelo menos 6 a 8 matérias nesses 12 horas. Mas tem outras instituições que têm curso uma vez por semana, tem outras instituições que esticam o curso por 3 meses, 6 meses. Depende muito de cada instituição, depende muito de cada carência, de cada oportunidade de igreja, de pastores, que às vezes não tem uma agenda para colocar um curso intensivo, um curso mais esticado. Mas geralmente hoje a carga horária de um curso de capelania está entre 80 e 100 horas. Então você adapta dentro do tempo que a igreja tem. Claro, tem todo um trabalho em torno disso, né? A questão quando você faz um trabalho e envolve muita coisa, envolve transporte, envolve distância, né? Tem todo quando a gente faz um trabalho e organiza e mexe com muita gente, como é que chama? Tem todo um movimento, né? Então, às vezes fica caro você ir, por exemplo, a Angra dos Reis. Você ir dar aula em Angra dos Reis e você ir todo sábado ou toda quarta-feira. Então, a gente faz a logística, lembrei da palavra. Por causa da logística, às vezes fica difícil você ministrar toda quarta-feira. É isso aí. Então, por exemplo, a gente está montando uma capelania, mas é uma capelania perto de casa. Então, dá para ir toda quinta-feira, um exemplo. E aí você ministra 10 quintas-feiras. Tá? São 10 quinta-feiras, 3 horas, dá 30 horas. Na verdade, você completa a carga horária com trabalhos. Né? Trabalhos, um trabalho, uma dinâmica de grupo, um trabalho de pesquisa, ou a visita técnica, que ainda tem isso, a questão da capelania, passa também por visitas técnicas. Né? Então a gente tem essa questão, a gente chama também de estágio, tá? A gente chama de outro nome também que eu não me lembro agora, mas eu vou lembrar. A gente chama de visita técnica, que soma a carga horária. Então, é muito variado. Geralmente é um sábado dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde. Né? Mas a gente tem também cursos uma vez por semana, de 3 meses, ou até se estender um pouco mais. Mas as matérias hoje ela não tem volume de matérias para você ministrar hoje um curso de 6 meses. Né? Depende muito, você tem que fazer um plano de aula muito bacana, tem que fazer trabalhar a questão das matérias, né? do currículo. Você tem que trabalhar muito bacana com horário, com carga horária, com um plano de aula muito bacana, projeto político-pedagógico de capelania, como a gente tem e apresentou na Cruz Vermelha, na Fundec, em outras instituições. Então, basta a empresa ou a instituição, no caso lá na Fundec. A Fundec tem curso de 3 meses. Tá? São 5 meses de curso na Fundec. Mas, porém, é uma vez por semana e uma carga horária de 100 horas. E eles dividem 2 horas cada dia da semana. Mas lá é um curso que foi preparado, foi colocado no projeto político-pedagógico, foi colocado tudo, né, as matérias direitinho, dentro de uma carga horária, então ficou bem organizado. Mas, geralmente, o curso é intensivo, de um sábado o dia inteiro. Amém. Respondendo aqui a pergunta do professor Stanislau, rapaz, professor, qualquer hora eu vou trazer ele aqui para dar uma aula de hebraico para a gente aqui. Cultura judaica. Cultura judaica, porque existe o cara que dá aula, eu tenho um professor de hebraico, que é o Jefferson, ele é um senhor já de 70
e poucos anos, mora lá em Campo Grande, mas é uma fera, vai para Israel todo ano. Tá? Eu já fiz live com ele aqui. Agora eu quero convidar o professor aqui também de cultura judaica para vir aqui falar com a gente aqui nesse podcast humilde que a gente tem aqui. O Eduardo José Noel, conhece? Eduardo José, ele está dizendo aqui, ó, a liderança da missão evangélica Filadélfia do Brasil e do Seminário Teológico conectado, tá lá ligadinho com a gente aqui, tá ligado, hein? Deus abençoe, tá ligado. Obrigado ao nosso líder lá de Petrópolis. Obrigado aí, meu pastor Eduardo José, da Missão Evangélica Filadélfia do Brasil. Nós somos ali também diretores dessa instituição na área da capelania. Muito obrigado pela presença, pela assistência aí do pastor Eduardo José. Vamos convidar ele também um dia para estar aqui com a gente. Maravilha, tá vendo como é que é importante a gente, né, mandar para esse povo que a gente só passa a lidar com gente boa, né, rapaz? Só fera. Meu Deus do céu, que coisa linda. Professor Gilson, mais uma perguntinha aqui. Mais uma pergunta aqui importante. Nós falamos sobre... agora eu vou falar o seguinte. O que falar para alguém que acabou de receber um diagnóstico difícil? Geralmente a pessoa recebeu aquela palavra assim, ó, infelizmente o senhor está com câncer, né? O que eu acho que é a pior notícia que uma pessoa pode receber. Tem frase certa para dizer para essa pessoa que está chorando, está triste, perdeu a esperança? O que se fala para uma pessoa no momento desse? Porque às vezes a pessoa mesmo, como nós falamos na live passada, o capelão às vezes tem que ter preparo emocional para lidar com a doença do outro. Porque às vezes ele não consegue lidar com a doença, ele chora junto com a pessoa. E o que falar para uma pessoa que recebeu um diagnóstico difícil? Bom, primeiro que é um dos grandes desafios, né, de lidar com paciente em hospital, é o paciente que recebe um diagnóstico, né, que ele não estava esperando, que a família não estava esperando, tá? Lidar com o paciente em estado terminal, que até está ciente, está conversando, está falando, tem consciência de estar vivendo, de que está perto de ir embora. É um desafio, tá? É um desafio, é espinhoso você lidar com essa situação. Mas a gente não pode entrar com frases feitas. A gente não pode trabalhar com o paciente com frases feitas. Não, Deus vai te curar. Não, Deus é contigo. Olha, a tua família está aqui, a gente está aqui. Não, tudo não tem frases feitas. Então eu vi o senhor saindo daqui andando, normal. Né? Não, nunca prometer cura. Nunca prometer cura. No último caso, toda regra tem exceção. No último caso, se você tem o dom de revelação de Deus, Deus pode te usar para entregar para aquele paciente. Mas é um último caso, é uma exceção. Geralmente, de um modo geral, é um trabalho que você, muitas vezes, nem vai falar muito. Você vai ter que ter todo um cuidado e só ouvir. Ou de estar ali abraçando, porque muitas vezes as pessoas precisam de um abraço. Entendeu? De uma companhia. Tá? E não de alguém religioso. De alguém que vá ali e vá colocar ele no inferno, que vai levar ele para o céu, ou que vai... Você tem que ter todo um jeito, todo um contexto para lidar com essas pessoas. Porque só você ali, como um religioso, como um capelão, tá? Você provavelmente vai se identificar como um capelão evangélico. Não existe... o capelão ele não tem bandeira, mas você professa uma fé. Você vai ter que ter todo um cuidado e uma direção de Deus para lidar com essas vidas. Porque existe nessa questão de enfermidade, existe fases que ele passa, né? Que são fases que ele passa até ele aceitar o momento em que ele está ali, sabe que ele está naquela situação. Mas existe fase de negação. Ele vai negar, não,
isso não pode ter acontecido comigo. Isso não é... Então, às vezes você chega num momento que ele está numa fase de aceitação, ele já aceita, a família já conseguiu convencer ele, a família... O ruim é você chegar logo no momento que ele recebe aquela notícia e ele disser para você, eu não tenho mais fé em nada, por que Deus me deixou aqui? Então você tem que ter a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai te guiar para você ter uma palavra. A nossa tendência é já dar uma palavra de que Deus é com ele, que Deus vai curar, que Deus... Ele está numa negação. Depois ele vai passar por uma fase de aceitação, ele vai aceitar. Tá? E no final, ele passa, né, por uma fase de que ele já se convence, já aceita, né, aquela situação. É um momento legal de você chegar e você já falar, né, trazer uma palavra de consolo. Geralmente um versículo, um salmo, né, para que ele possa, o próprio Espírito Santo fale ao seu coração. Então tem que ter todo cuidado para você não estragar aquele momento, aquela hora. Não tem frases feitas, né? Não venha com vícios evangélicos, com vícios de frases feitas, porque é perigoso. Você tem que ter a direção de Deus, orar a Deus, falar, Senhor, me dá uma direção, o que eu vou falar para essa pessoa. Tá? Então é isso, Deus abençoe. Maravilha, só na lata, né? Respostas, não sei falar, não. Stanilau Alves está aqui agradecendo e será uma honra estar aqui com a gente. Obrigado, meu amigo. E a Eliane, como é que eu vou ler esse nome? Winklin, né? Winker. Ela está dizendo, que pena que não dá para eu fazer. Não dá por quê? Dá sim, com certeza. Vamos ter o curso online, você da sua casa pode fazer. Qualquer horário. Pode acompanhar, mas depois vai ser gravado, né, pastor? Com certeza. Nós vamos estar gravando, você vai estar ao vivo na hora e você vai estar. Pode fazer o curso sim, Eliane, sem problema nenhum. Tá? E foi feita a pergunta aqui quanto à carga horária. Hoje, infelizmente, nós temos que nos adaptar a essas questões. Por exemplo, depois da pandemia para cá, gente, a maioria dos cursos são online agora. A maioria. Eu tenho mais de 120 cursos profissionalizantes disponíveis para você fazer. Tudo online, tá? O que você quiser. Inclusive, se alguém quiser fazer cursos aqui profissionalizantes, fala comigo que eu posso te ajudar a mandar esse curso para você, tá bom? E muito mais em conta do que muitos que tem por aí, tá bom? Nós queremos enxugar isso aqui. Temos curso de teologia, tá? Nosso curso intensivo de teologia está aqui, ó. É um curso básico. Temos o médio e temos também o curso avançado, que é o bacharel, o antigo bacharel. Então, se você quiser estudar presencial e online, fala com a gente. E o curso de capelania está aí para... E eu tenho uma habilidade, eu gosto de vendas, por exemplo, e eu vejo muita gente desempregada precisando de vender. Às vezes a pessoa... eu não tenho outra coisa, eu vou vender. Como se venda fosse um negócio qualquer. Venda é uma profissão muito boa. Porque não adianta você ser médico, engenheiro, dentista, advogado, qualquer coisa se não souber vender. Tem que saber vender. E eu quero fazer um curso de vendas, tá? De venda, para te ensinar a vender qualquer coisa, tá ok? Depois eu vou anunciar isso melhor. O Edu disse, eu já fiz e vou fazer de novo. Bacana, Eduardo, Deus abençoe. Faça mesmo, que cada curso é diferenciado, né? Ou cada aula, né? Muitas vezes, aquilo que é abordado naquela aula que você fez, a capelania, você vai fazer de novo, você vai ouvir outras coisas diferentes, como você está ouvindo agora. E outra coisa, é bom, por isso que eu falei da carteira. Por exemplo, o nosso curso que a gente está oferecendo online, que o professor Gilson vai nos ajudar, ele é em conta porque é online, tá? Ele tira custo de passagem, que ele falou, por exemplo. A gente vai dar um curso lá qual você falou o nome?
Angra dos Reis. Eu tive lá semana passada dando palestra para casais lá. Aí você tem que ir, voltar, ir, voltar, e voltar. Fica caro, gente. Entendeu? Fica caro. A logística. Agora, online, a gente pode mandar em PDF, que é barato. As aulas, você que imprime aí. Não... Assistir, depois assistir de novo. Você pode assistir ao vivo, né? Em tempo real. E depois você pode receber o vídeo, né? Receber o vídeo e ver num outro momento, quando você tiver o tempo aí dentro da sua casa, ou quando você tiver tempo, na folga, ou você pode receber também em PDF. É uma junção, é um pacote. Exatamente. Então, quando envolve livro, aí já é um custo, né? Envolve livro, envolve apostila, aí envolve logística de ida e vinda, exige lanche, almoço, exige muita coisa. Então, quando gasto maior. Quando você faz ele online, que muita gente ainda tem uma aversão a isso, não gosto desse negócio, eu gosto de presencial. Mas presencial, você precisa se deslocar, o professor precisa se deslocar. Acontece muita coisa. Tá bom, Eduardo? Então faça de novo. Deus abençoe. Quem for fazer o curso, nós vamos criar um grupo aqui, tá? No WhatsApp. Você vai mandando o seu número para nós fazermos um grupo para a gente já colocar você e dizer quando vai ser o curso, tá bom? É muito importante que você faça isso para a gente continuar trabalhando com você aí, tá bom? Vai ser maravilhoso, Deus abençoe. Deixa aqui mais uma pergunta aqui, que é de extrema importância, essa pergunta que eu vou fazer ao professor Gilson. Aqui, por exemplo, em relação à capelania hospitalar, pode tomar um cafezinho. Como o capelão lida com a morte e o luto dentro do hospital? Como levar isso? Como não levar isso para casa, né? Aquela coisa assim, poxa, fiquei tão triste que morreu um amigo, morreu, aliás, uma pessoa que eu estou visitando, acabou morrendo, aí você não consegue dormir. Acontece isso às vezes? Você já teve pessoas que soube que aquela pessoa que ele visita, que ele dá assistência, morreu? Como não levar para casa? Isso é uma questão forte, né? Aliás, ele já respondeu aqui de outras formas, mas eu quero que ele dê aqui uma resposta dentro dessa questão aqui, Gilson. Bom, eu nunca tive essa experiência de estar trabalhando ali no Adão ou no Moacir, como capelão, e saber que quem a gente está atendendo morreu, até porque é uma coisa muito particular, como eu digo, particular não, é uma coisa muito interna do hospital. Quando morre, passa por, né, vai para a geladeira, aquela coisa toda, mas eu nunca tive essa experiência não, até porque a gente lida com morte em todo lugar, em todo ambiente, nas escolas, nos presídios, hospital, centro de recuperação, em brigadas, tá? No meio militar. Aí, na verdade, entra aí a questão da capelania fúnebre. Aí sim, você tem que ter todo um entendimento, um conhecimento, um trato, né, dentro da questão fúnebre, do ambiente fúnebre, que é uma capelania também diferente e com as suas nuances, com o seu diferencial. Tá? Agora, em hospital, a gente não tem muito acesso a quem morre. Quando morre, eles já levam direto lá para a geladeira do hospital, e aí a questão com os familiares. Tá? Eu nunca lidei com isso de quem estava atendendo, soube que morreu. Não, nunca lidei com isso, não. Mas a questão da morte a gente trata muito na capelania fúnebre, que é um outro ambiente de capelania, e a gente pode falar também depois, né, no outro momento, a questão da capelania fúnebre, como é que funciona, qual a atitude do capelão, tá? Com a família, lá no momento da celebração do culto fúnebre, qual a sua atitude, como é que ele vai contextualizar, se a família é católica, se a família é espírita, se você foi convidado, tá? Você tem que ter todo um respeito
a questão religiosa, a questão, tá, onde as pessoas têm a sua religião, a gente não pode afrontar. Claro que é um momento especial, um momento ímpar de você pregar o evangelho, você falar de Jesus até para essas pessoas, mas tem que ter toda uma sabedoria também, buscar muita direção de Deus para Ele te direcionar. Você vai com a teoria, você vai com a lógica da capelania, da teoria da capelania, mas você como um ministro, você como uma ministra, como um capelão, você, direcionado por Deus, você tem o seu momento diferenciado, o seu momento que você vai dar lugar para Deus, dar lugar para o Espírito Santo e vai ser usado. Então, claro, no último caso, numa situação muito especial, na questão da fúnebre, mas a gente fala sobre esse assunto no outro momento, a questão da capelania fúnebre. Muito legal isso aí. Eu quero mudar agora um pouquinho sobre a questão que existe aí, até o Lanceslau falou sobre vários tipos de capelania, né? O Gilson fala ambiente de capelania. Tem aí o ambiente do capelania para moradores de rua. Como ganhar a confiança de alguém que vive na rua? Por onde começar a conversa, né? Porque tem muita gente que prefere trabalhar com moradores de rua. Aquelas pessoas que estão na rua por algum motivo, né? Porque brigou com a família. Eu já tratei de uma senhora que tem casa e tudo, e ganha, inclusive, salário, né? ganha pensão do marido, e vive, por exemplo, ali no Hospital da Posse. Dorme ali, do lado, ali nos bancos do hospital, toda noite, porque ela diz que olha para cima, assim, quando está deitada, ela acha que a casa vai cair em cima dela. E ela tem casa, tem tudo, tem salário, inclusive, só que ela não desfruta disso. Um filho vai lá e pega o cartão dela toda vez que ele vai lá e recebe o dinheiro, mas ela sente que a casa vai cair, então ela não gosta de dormir, porque ela acha que vai ventar, vai chover, e o telhado vai cair em cima dela, então ela prefere ir para a rua, dormir lá no hospital, do lado de fora, nos bancos do hospital. A pergunta é, como lidar ou como ganhar a confiança? Já trouxemos ela aqui na igreja, eu já trouxe aqui, já ministrei para ela aqui, junto com outros moradores de rua, a gente trata disso aqui. E, no entanto, pastor Gilson, o que a gente faz? Como ganhar a confiança de quem mora na rua? Essa é a pergunta para a capelania para moradores de rua. A capelania para moradores de rua se chama capelania assistencial social. É uma capelania que hoje a gente trabalha com a distribuição de sopa, de alimento, e aí a gente, no momento que vai distribuir o alimento, a gente dá uma parada, coloca os bancos na praça, ou é onde a gente for fazer o trabalho, eles sentam, ouvem uma palavra, a gente fala da nossa comunidade terapêutica, nosso projeto, e prega o evangelho. A gente fala de Jesus. Tá? E aí, a partir daí, né, fugindo até um pouco da questão da laicidade, porque são pessoas que estão necessitadas, precisam não só do alimento físico, material, mas também precisam do alimento espiritual, precisam ser tratadas, cuidadas. E a gente faz o convite, não é nada a pulso, não é nada, a gente chama de atendimento que faz a força, né? Eu esqueci o nome agora, mas compulsório, atendimento compulsório leva a força. Tem instituições que levam a força, leva e trata, e a gente vê testemunhos, inclusive na internet, a gente vê muito isso, mas existem instituições que não têm essa prática, né, de ser compulsória. A gente vai ganha confiança dando alguma coisa, né, dando uma roupa, dando uma assistência, dando um alimento, e aí você vai conversando, você vai lidando, senta com eles, tá? Conversa, come alguma coisa com eles, está ali perto, e existe trabalho de capelania que fazem isso, tá? Fazem o trabalho com morador de rua,
chegando no momento onde eles estão ali, precisando de uma água, de um suco, tá? Alguma coisa para beber, e a gente chega abordando eles, né, com todo cuidado, todo amor, todo carinho. Se tiver que abraçar, abraça. Não tem esse negócio que está maltrapilho, que está sujo, está fedido, está fedendo, não. A gente faz um trabalho ali, tem que ir no amor, é no amor. É um trabalho de amor, é um trabalho difícil, tá? Porque eles estão ali naquela situação ali, sem família, estão ali sem nada, né? Perderam a dignidade, perderam tudo. E a gente tem que chegar com muito amor, muito carinho, com o amor de Deus nos nossos corações para alcançar essas vidas, alcançá-las ganhando confiança. Como é que ganha confiança? Trazendo alimento, trazendo alguma coisa, se apresentando como alguém que quer ajudar. Tá? Tem muitos que não querem ajuda, tem muitos que rejeitam, tem gente que xinga, tem gente que foge, mas aqueles que querem, que estão ali necessitados, estão ali dizendo, eu quero, a gente vai com ajuda, oferece ajuda, e se não quiser, a gente deixa aí, né? Igual o Evangelho diz, que não quer o Evangelho, então a gente bate a poeira do nosso pé e vai e parte para outro, porque tem outros que querem, tem outros que estão ali, estão doidos para sair dali, mas não tem forças, e a gente chega com esse amparo, com esse alimento, essa água, esse abraço, tá? E até literatura, quando é o caso, para que possa alcançar essas pessoas, fazendo um convite para um lugar melhor, um lugar que tenha comida, que possam dormir, possam ali ser cuidados e ficar na abstinência daquela situação. Então, tem muita gente lá no centro de recuperação que foram dependentes químicos de crack, hoje estão libertos, né? Hoje estão se recuperando e estão voltando para suas famílias. É isso, capelania social assistencial. Maravilha, maravilha. Deixa eu só colocar aqui. Eu tive uma experiência de que realmente aconteceu isso, né? Eu trouxe aqui pessoas para que fomos trabalhamos muito com morador de rua. Inclusive aqui nós demos aqui sopa toda uma vez por semana para quem estava em situação de rua, evangelizando, trabalhando, dando roupa, dando tudo. E a gente chegou a arrumar internação, inclusive, para alguns dependentes químicos, mas o camarada fica lá uma semana, 2 semanas, foge, mas é tudo um trabalho que a gente não vê um grande resultado. De 100 pessoas que a gente acolhe, talvez 1 ou 2 conseguem se recuperar. O meu amigo aqui, quem é? O Roberto Andrade. Roberto Andrade está dizendo o seguinte, Roberto Andrade. Perdão, Robson Andrade, desculpe. Nosso pastor, nosso amigo, do Comitê Mundial da Paz, vamos convidar para ele vir aqui também, é um homem da capelania também, é um homem dos grandes eventos, é isso. O Robson Andrade está dizendo o seguinte, gostaria de salientar minha visão sobre o assunto e o fato de que é muito difícil este momento para o familiar que está acompanhando o momento em que ela recebe esta informação, que seu ente querido faleceu. Pois o capelão deve estar apto a ter empatia para saber consolar e transmitir esperança e força para chegar em casa. Né? Muito bom, o cara sabe tudo. E o pastor José Másio, que é aqui da nossa igreja, está dizendo o seguinte, estou recebendo muito através dessas informações dadas pelo pastor Gilson. E o Edu, na minha igreja universal, tem um grupo que se chama Anjo da Madrugada. E eles fazem isso muito bem, né? O Eduardo, poxa, é muito bom esse trabalho de vocês. Na Igreja Universal também tem curso de capelania. Tem curso lá que eles fazem, intensivão também, acho que é no sábado à tarde, tá? E essa questão aí que o Robson Andrade, obrigado, Robson, pela tua presença aí, obrigado, tá? Deus abençoe. Essa questão também, quando a gente faz um trabalho de capelania, a gente não lida só com o aluno, com o paciente, com o preso, com o brigadista, com o militar, com o trabalhador, né, o funcionário da empresa, que tem a capelania empresarial.
a gente lida com a família também. É importante a gente estar ali ao lado da família também, quando recebe uma notícia como essa, ou o parente morre, a gente vai estar ali perto. É importante. Do hospital, se acontecer ali na hora, se for a família estiver presente ali, no momento da notícia que ele morreu, você está ali para consolar, para abraçar pelo menos, para estar ali perto, né? Porque muitas vezes é uma palavra, num momento difícil da vida, numa perda, uma fala, muitas vezes não faz efeito. Faz um efeito você estar perto, abraçando, consolando, dizendo, estou junto, estamos juntos, estou aqui, tá? Estou orando por você, estou pedindo ao superior, ao eterno, ao divino por você, tá? Estamos juntos, pode contar comigo. Muitas vezes é uma palavra assim, nem uma palavra evangélica, nem uma palavra evangelística, mas uma palavra de estar junto. Porque muitas vezes ele não vai aceitar, porque é um momento difícil, tá? Tanto para quem recebe a notícia que está com câncer, quanto está no estado terminal, quanto a família que perdeu seu ente querido. O que consola? Tá? A não ser o Espírito Santo. A não ser você sendo direcionado, que o Espírito Santo falar para você, você falar para ela. Então tem que estar, como disse o Robson aí, tem que estar preparado mesmo. Tá? É importante o preparo. Pessoal, eu tenho várias perguntas aqui, mas nós já estamos aqui praticamente, nós começamos 8h30, praticamente, então são 9h35 agora, e nós não vamos continuar por causa do horário. E eu quero só agradecer a sua presença, de você estar aqui até agora, participando, e eu quero indicar a você o nosso curso de capelania, que vai acontecer em breve, mas para isso nós precisamos da sua ajuda, para você, muitas vezes, indicar pessoas que precisam, né? Tá bom? E aí a gente... E o Edu está dizendo aqui, às vezes não precisa falar nada, a pessoa só precisa de um abraço. É o que ele falou. Então, eu quero dizer para você que muito obrigado de você ter participado. Esse podcast vai estar no YouTube, de repente hoje já ou amanhã, tá? No máximo. E eu quero agradecer pela tua presença. E se você quiser fazer um curso conosco, bota aqui, eu quero, e eu vou entrar em contato. E eu vou disponibilizar meu contato aqui no grupo, vou botar aqui no comentário, ou então você bota o teu, para a gente entrar em contato com você, tá bom? Para a gente fazer um grupo e dizer quando que vai ser o curso e quais os detalhes que precisa ser feito. Mas eu quero te dizer já de agora que o curso de capelania é muito importante, que às vezes muita gente erra nisso, né? Por ele não ter um curso, acaba fazendo coisa que não deve, falando que não deve, mas o curso ajuda muito. E como eu dou um curso, quando eu dou um curso, o que eu falo sobre... Eu começo falando o seguinte, o que é curso? A pessoa vai fazer um curso e não sabe o que é um curso. O curso é dar curso, da direção. Isso é curso. A palavra curso vem disso. A pessoa está... Ele quer fazer algo e não sabe como. E quando ele entra no curso, ele acha a direção. Ele acha a forma certa. Por isso o nome curso. Te dá o norte da situação. Por isso eu acho que todo crente cristão tem que estudar teologia, tem que estudar capelania, tem que estudar filosofia, pelo menos um básico de filosofia, psicanálise, tem que ter um base. Eu que ministro sobre cura emocional, eu gosto muito disso. Então eu quero indicar vocês isso aí. Deus abençoe todo mundo que entrou aqui. Considerações finais do meu amigo, pastor e professor Gilson. Quero dizer que eu estou muito satisfeito, feliz com esse trabalho, podendo estar aqui, né, para passar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, que a gente vive, porque eu quero dizer que o final de todo curso, de toda a preparação, de todo congresso, é você praticar. Você só aprende praticando, né? Não adianta eu passar. Eu tenho um curso, pastor, de técnico em contabilidade. Sabe que ano eu fiz esse curso? 1986 eu terminei. Tem quantos anos? 40 anos. 40 anos. Tem 40 anos que eu terminei um curso de técnico de contabilidade. Pergunta para mim o que eu sei de contabilidade. Eu só sei a definição de contabilidade.
que é o conjunto de bens, direitos e obrigação de uma pessoa física ou jurídica. Só isso. Não me pergunta mais nada sobre contabilidade. Por quê? Porque eu não pratiquei. Todo curso, toda formação, você tem que ter a prática. É a visita técnica, é o estágio, tem outro nome agora que é até moderno, que o pessoal está falando, da visita. Então é importante você praticar. Então a gente vai passar aqui a teoria, e você procura praticar, porque você aprende praticando. Você não aprende só ouvindo, você não aprende só decorando, você aprende praticando. Então, Deus abençoe e você possa não só se formar, não só ficar na teoria, mas praticar. Eu espero que você, fazendo curso com a gente possa indicar para você aí uns lugares bacanas para você fazer o estágio ou essa visita técnica. É isso. Deus abençoe, obrigado pela sua atenção. Você está nos assistindo, acompanhando a gente mais de 1 hora, e que Deus te abençoe e te dê oportunidade de você fazer a obra de Deus, trabalhar para o reino, e a capelania veio também para trabalhar para o reino, ajudar vidas. E claro, que a gente, vou falar aqui em off, acho que só tem em evangélico, a gente aproveita essa oportunidade e fala de Jesus quando a pessoa abre a guarda, quando a pessoa diz assim, eu quero ouvir um texto, eu quero que você ore por mim, eu quero que você dê uma palavra da Bíblia, aí ela abre a guarda, você vai e entra, nunca invadindo e já chegando, né, bombardeando, metralhando a pessoa com Bíblia. Você tem que ter aproveitar a oportunidade que ela vai te dar, a brecha que ela vai te dar, e você entra. E acho que todos os ambientes são assim. Começa com uma presença, com um abraço, com o estou aqui presente, começa com um bom dia, começa com a sua religião, que fé você professa, qual o seu credo, e daí diante vai se abrindo, você vai ganhando confiança, você vai tendo aquela amizade, e aí você tem a oportunidade de fazer assim, de ganhar essa pessoa. É assim nos países de cortina de ferro, nos países comunistas, as pessoas chegam, os missionários chegam não como missionários, não como pregadores, não com Bíblia na mão. Eles chegam com uma profissão, vai ganhando confiança, vai fazendo amizade, vai trabalhando na empatia, e daqui a pouco Jesus neles, né? Então é isso. Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe o pastor Paulo Sérgio de Oliveira, e que a gente possa estar sempre nessas lives aí, ajudando muitas vidas. Um abraço, shalom. Muito bem, quero fazer um convite aqui. No dia 18 agora de julho, nós vamos ter o nosso café do Semine. Queria até que o pastor Gilson pudesse ir lá. O café do Conselho de Pastores de Nova Iguaçu, qual eu sou o presidente. Se você quiser vir participar do nosso café, será uma honra te receber. Sábado agora, vai ser ali em Santa Eugênia, perto do centro de Nova Iguaçu. E nós vamos ter o congresso do Semine, do Conselho de Pastores, em agosto. 15 de agosto. Vai ser um congresso lindo, uma coisa maravilhosa. Quero convidar você também, entre em contato conosco. Deus abençoe, até o próximo. Glória a Deus.